em projetos open source. Eu quero saber, aqui os presentes, quem é desenvolvedor, quem já programa, quem... Legal. Muito bom, muito bom. Uma boa maioria aí. Quem ainda não desenvolve e quer desenvolver, por exemplo, bom, legal. Legal. E quem não está em nenhum desses dois parâmetros, que está querendo conhecer também, porque do assunto que eu vou falar serve para quem não é dev também. Quem não é dev e também não está na sua wishlist. Você deve... Beleza. Então tem para todos os gostos aqui o assunto. Como contribuir em projetos open source. Eu tive essa dúvida há anos atrás e não tinha quem me respondesse. E eu achei interessante colocar esse conteúdo, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas que, como eu, tinha essa dúvida e gosta de projetos open source, porque você acha na internet muitos assuntos interessantíssimos, muitos projetos, e você, às vezes, tem aquela dúvida, como é que eu posso contribuir, fazer parte dessa lista de desenvolvedores, fazer parte desse core developer, e conhecer por dentro como o projeto funciona, né? Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, como eu desenvolvi alguns projetos open source, em especial um em específico, que é do PHP, e também dar algumas dicas para quem tem foco em outros projetos, que também os passos são praticamente os mesmos. Sobre mim, arroba Twitter, arroba MarcosPTF, você pode me achar no Twitter, Facebook, qualquer rede social, GitHub também, MarcosPTF, yahoo.com.br, meu e-mail, arroba NetBeans também, qualquer rede social você me encontra. E eu vou estar sempre com aquela minha foto, que é a mesma do rosto, que é igualzinho. Eu sou paiteiro, eu programo Python também, lá em São Paulo, que é de onde eu sou. Eu participo do GruPy, que é o grupo de usuários de Python de São Paulo, do PHP-SP também, que foi o grupo que me abriu as portas para conhecer o open source, para que eu pudesse aprender como é que se contribuía com o open source. Começou com o PHP-SP. A primeira vez que eu palestrei foi pelo PHP-SP, pelo grupo de comunidades que tem lá em São Paulo. E sou javeiro também porque eu participo do grupo oficial da Oracle, chamado Netcat, que é um grupo especializado em fazer testes para as próximas releases do NetBeans. Eu tenho plugins escritos em Java, publicado no plugins netbeans.org também. Eu participo, então, de dois projetos open source para o Oracle. Tanto o Netcat, as próximas versões, aí se você for no netbeans.org, a versão que está lá é o NetBeans 8.1. Eu ajudei a testar essa versão. É uma equipe bem grande, pessoas ao redor do mundo, é uma experiência muito legal, você interagir com essas pessoas, você reportar os erros, abrir bugs. Foi uma experiência muito bacana participar desse release que lançou e programar plugins também. Uma coisa bem bacana é você usar uma ferramenta, eu uso o NetBeans há muitos anos, você usar uma ferramenta e você falar, poxa vida, se tivesse um botãozinho aqui que pudesse me ajudar, ao invés de eu sair do NetBeans, abrir o navegador e fazer tal coisa, eu podia clicar no botão que ele já fazia isso para mim. E isso, eu fui estudando a documentação do NetBeans e eu acabei desenvolvendo. Para mim funcionou, eu vi nas documentação como é que fazia para publicar, publiquei, acabei gostando, vi outras coisas que podia automatizar também. Tem 2 plugins publicados, tenho mais ideias, mas por enquanto o tempo não deu. Por isso que eu ainda estou em coisas de desenvolvimento. Publicados só tem 2 por enquanto. Começando aqui, eu queria falar o que é open source. O open source está baseado em 3 premissas: a distribuição livre, código-fonte, integridade do autor do código-fonte. Não vou entrar em detalhes de cada licença, né? É uma coisa muito complexa, você entrar em cada um de licença de GNU, GPL, mas basicamente, se você ler toda a documentação, se resume basicamente nesses 3: distribuição livre, código-fonte, integridade do autor do código-fonte. A licença não deve restringir de maneira alguma a venda e a distribuição do programa gratuitamente, como componente
do outro programa ou não. Essa é a primeira premissa de distribuição livre. O código-fonte. O programa deve incluir o seu código-fonte e deve permitir a sua distribuição. Quando você cria um software e você quer publicar ele, deixar ele como software livre, essa premissa do meio é uma das mais... é uma das primeiras que você pensa. Você já quer que aquele código que o cara desenvolveu para resolver o problema esteja disponível para qualquer pessoa poder ou melhorar ou aumentar as funcionalidades dele, ou para que você possa distribuir ou fazer um fork, como no GitHub, por exemplo. E a integridade do autor, ou seja, algo que você descreveu, ninguém vai tirar aquilo que já está lá naquele código-fonte. No GitHub, para quem já está usando, você sabe que você abre um pull request. Quando aquele pull request ele é aprovado e ele faz parte do código-fonte, se você for consultar daqui a uns anos, alguém baixar o seu código-fonte, aquele trecho e as menções do que você escreveu já vai estar escrito lá. A autoria não vai sair daquilo ali, do código que você escreveu. Aqui eu queria colocar alguns exemplos de software open source bem-sucedidos. Obviamente, puxando para o meu lado, coisas que eu gosto de KDE, eu adoro KDE, projetos GNU. O Fedora eu uso desde a versão 2. O Fedora, quando você comprava, você tinha que comprar na banca de jornal, porque na época eu tinha Speed em São Paulo. Quem já teve da Telefônica, você ia assistir um vídeo no YouTube e passava raiva, um vídeo de 5 minutinhos, você ficava muito tempo esperando carregar. Agora imagina baixar um Fedora que era não sei quantos giga. Então eu ia na banca de jornal, vinha uma revistinha com 4, 5 CDs, você instalava em casa, instalava rapidinho. E ele vinha com muita coisa, muito software, e com código-fonte aberto também. OpenOffice, super famoso, todo mundo usa. Red Hat. E o GCC, na minha humilde opinião, é um melhor compilador que já foi escrito até hoje. Eu vi uma palestra uma vez, um cara, o crachazinho Microsoft, e o cara falando do Visual Studio, as coisas novas que o Visual Studio estava fazendo. Aí, ele falando assim, nessa nova versão ele faz tal coisa, ele faz tal coisa. Ele mesmo, com o crachá da Microsoft, ele falou, isso aqui que ele faz agora, que o Visual Studio faz agora, o GCC já faz há 5 anos, mas a gente implementou agora. Eu olhei, o cara falou assim, meio que não querendo entregar, mas eu entendi, assim, tipo, o GCC, ele suporta, ele é fantástico. Quem já viu, coloca no seu buscador favorito GCC, você vê quantas plataformas ele tem compilado. Ele é fantástico, é um exemplo de compilador para qualquer plataforma que você vai dando uma olhada nas plataformas que ele suporta, você vê sistema operacional que às vezes você pensava que sabia todos os sistemas operacionais, você vê os sistemas que ele suporta, você fala, nossa, não sabia nem que existia esse aqui, por exemplo. E ele suporta muita coisa, ele tem muitas funcionalidades, tem a comunidade que atende esse projeto, é um pessoal que contribui ativamente. Eu acho muito bom, queria ter tempo para contribuir com ele também. Eu acho uma excelente ferramenta. Para quem gosta de escrever em C também, eu acho muito bom. Agora, quando fala assim de contribuir em projetos open source, geralmente eu já escutei perguntas assim, mas por que eu preciso contribuir, por exemplo? Para que eu vou programar? Não é melhor arrumar um emprego, eu trabalhar para a empresa, eu ganhar o salário e está tudo certo? O tempo livre eu uso no videogame, por exemplo? Eu já escutei isso. Mas, se você for observar, o programador, quando ele vai escrever alguma coisa, a maior parte do tempo ele usa para ler do que para escrever. E é muito difícil você escrever um código e você ver aquele código que você escreveu há um tempo atrás e você olhar e falar assim, nossa, meu código é legal. Geralmente, quando você escreve um código, passa 2 semanas, eu te garanto que se você olhar aquele código de novo,
Obviamente, você vai estudando, você vai se atualizando, assistindo palestras, vai lendo livros. 2, 3 semanas, um mês que você vai olhar aquele código que você escreveu e fala, nossa, eu poderia ter feito de uma maneira melhor. Essas 5 linhas que eu escrevi, eu poderia ter resumido ela em 2, 3 linhas. Isso porque, com o tempo, nós vamos pegando mais experiência, com o tempo você vai aprendendo mais, e eu te garanto, quem aqui já é programador e já trabalhou em empresas médias e grandes, você vai entrar na empresa, sempre vai ter um cara que conhece mais do que você ou tem mais experiência. E você vai pegando mais bagagens com essas pessoas. Agora imagina, um dos projetos que eu falei agora há pouco, tanto o OpenOffice quanto o GCC, imagina você pegar um projeto para contribuir, que existem não somente pessoas que falam seu idioma, pessoas que falam idiomas de outras nacionalidades, que têm bagagens diferentes, que têm experiências diferentes. Quanto que ele não pode agregar para você e no seu currículo? Experiência própria, eu já participei de processo seletivo, que o fato de eu ter já contribuído com projetos open source, já me fez tirar, assim, de uma leva muito grande, me separar e já ir para a fase quase que final do processo seletivo, porque você é olhado de uma maneira diferente. Existe uma diferença entre o cara que bate o cartão, programa e vai embora, e depois ele não tem mais ocupação, que é a escolha de cada um tem uma sua opção livre, mas aquela pessoa que, além de trabalhar com a computação, ela também faz isso com prazer e contribui ativamente no projeto. Por exemplo, eu programo PHP há mais de 10 anos. Eu nunca precisei de pagar para usar o PHP. Eu não vou citar nomes, mas vocês que já são programadores experientes, vocês sabem. Existem plataformas proprietárias que, para você usar o compilador, você tem que pagar para usar o compilador. E você tem que pagar uma licença para você usar esse compilador. Ou um compilador, ou um determinado banco de dados. Você tem uma licença. Quando você compra o software, você tem que pagar uma licença para você usar. Expirou essa licença, você tem que pagar outra licença para virar aquele ano para usar de novo. O Python, por exemplo, o PHP, eu nunca precisei de pagar. Quem contribui, principalmente essas duas plataformas, eu uso porque alguém trabalhou bastante para que eu tivesse trabalho. Ou seja, muitas pessoas contribuíram, muitas pessoas viraram a madrugada programando, colocando código lá no repositório Git para que o código pudesse ficar cada vez mais robusto, para que um dia eu pudesse pegar aquilo ali e usar como meu trabalho. E eu pensei um dia, por que eu trabalhei tantos anos com PHP e nunca contribuí com uma linha de código? Tá na hora de eu começar a retribuir. É como se fosse eu falando assim, PHP ou Python, muito obrigado, porque eu usei a plataforma e agora estou retribuindo para a comunidade, fazendo a comunidade ficar maior com o meu código. É uma forma de você dizer muito obrigado. Isso que é o software livre. Já ouvi, aliás, pessoas falando assim, o PHP, ele tem alguns problemas de segurança, o PHP e tal. Vou ser muito sincero, não existe, tanto plataforma software livre, quanto proprietário, não existe nenhum software 100% livre de problemas de segurança. Não existe. Isso não existe. Ao invés da gente falar assim, poxa, mas vamos supor, o Drupal ele podia ser melhor, mas, por exemplo, o Magento ele podia ter tal coisa, o WordPress podia ter tal coisa, a gente podia contribuir e fazer com que aquele nosso desejo se tornasse realidade, escrevendo código e contribuindo. Isso é uma forma da gente melhorar o código, melhorar a plataforma. Bom, existem várias plataformas que nós podemos desenvolver. A minha experiência foi com o do PHP. Então, eu quero comentar como é que foi a minha experiência contribuindo com o PHP. Aqui, não sei quem já acessou, é a tela que quando você entra no books.php.net, quando você está num computador na sua casa, você baixou o PHP e está compilando, ou está instalando, e deu alguma mensagem de erro, ou então quando ele está no seu servidor, rodando, e o seu site deu algum erro, e esse erro você percebe que é um erro do PHP e não é da sua aplicação, aqui é o lugar para você colocar, geralmente as pessoas ao redor do mundo colocam algum bug, algum erro,
que ela encontra na plataforma. Alguma mensagem estranha, que, por exemplo, você atualizou o seu PHP, você compilou tudo certinho, deixou tudo redondo, mas tem algum comportamento estranho, e você percebeu que realmente aquilo não é da sua aplicação, aqui que as pessoas reportam alguns problemas. Aqui só tem 10 linhas. Aqui, quando você entra, você aparece, a barra de rolagem fica até um pouco pequena, porque são os últimos bugs abertos. Aqui tem 10 linhas que foram os bugs que eu trabalhei, que eu estive envolvido. Eu trabalhei em bugs a respeito de documentação, problema no site, do PHP GTK, problemas de WebSocket, problemas de OpenSSL. Esse de OpenSSL eu vou falar daqui a pouco, foi muito interessante, foi uma coisa que, conforme eu fui trabalhando com código-fonte PHP, que é escrito em C, eu acabei descobrindo algumas coisas que, geralmente, as pessoas que usam o PHP como a programação, às vezes não percebem. E eu fui no código-fonte em C, lendo o código-fonte, fazendo testes, e acabei descobrindo algumas coisas interessantes. Uma delas é essa daqui. Existe, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui foi um bug que eu abri, de uma função que é chamada OpenSSL DH Compute Key. Alguém já usou essa função? Ou já ouviu falar? DH Compute Key? Essa função, ela é usada, ela pega a chave SSH e ela converte para um determinado algoritmo de OpenSSL. Só que tem um pequeno problema. No manual, ela pede 2 parâmetros. Um parâmetro é um Resource ID de OpenSSL. O outro parâmetro é um Resource ID de DH Compute Key. E eu olhei o código-fonte em C, dei uma olhada, pesquisei bastante, coloquei para rodar, debuguei, e simplesmente esse segundo parâmetro obrigatório não existe. Você precisa, quem é programador sabe, quando uma função ela precisa de um determinado parâmetro e na assinatura dela está escrito pré-fixado um valor, um tipo, se você colocar um outro tipo vai dar um erro. Tem que ser aquele tipo que na documentação está colocando. Só que esse tipo basicamente não existe. E eu abri esse erro aqui, esse bug. Reportei para o pessoal do core, falando que existe esse problema. Esse segundo parâmetro simplesmente não existe, não tem como satisfazer essa vontade que o PHP está pedindo. Pode passar, por favor. Aí, a pessoa que atendeu o bug, ela colocou, só um detalhe, hein, pessoal. Eu tirei esse print hoje, a data que ele atendeu o meu chamado foi um dia, dois depois que eu abri o bug. Está ali, 14 de março, dia 14 de março. Esse cara que respondeu o meu bug, ele é responsável da parte de chaves, SSL, e faz manutenção nessas coisas. E ele colocou assim, pessoal, ele abriu um outro bug, ele incluiu o meu erro, o erro que eu consegui achar, e ele falou assim, pessoal que cuida de OpenSSL, de documentação, existem, deixa eu ler aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erros na documentação do PHP. E solicito que vocês dêem uma olhada para que possa fazer a manutenção. Quando alguém faz a interação do bug, aparece aqui embaixo. A data ali está 14 de março. Não teve interação até hoje. Por quê? Por causa disso que eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês. Precisamos de braço para trabalhar no código-fonte do PHP. Precisamos de pessoas que estejam interessadas em trabalhar no... Por isso que eu fiz a pergunta, quem não quer ser dev, quem quer ser dev e quem não está nenhum dos dois patamares, pode trabalhar na documentação. Existem muita coisa para ser feita, que é só documentação. Você não precisa ser um desenvolvedor. Você precisa apenas conhecer a plataforma, por exemplo. Você vai escrever a documentação e tudo mais. E aqui esse bug foi aberto por ele dia 14 de março. Até agora não teve nenhuma interação. Geralmente os bugs, quando são abertos, coisas de 2, 3 dias já são resolvidos, tem interações e tal, mas nesse caso não. A documentação, ela está precisando de muito de braço, a documentação do PHP, muito.
conforme eu fui trabalhando nos projetos open source aqui do PHP, muito bug que eu fui abrindo para tentando resolver, algumas coisas eu fui vendo que tem deficiência de pessoas que se interessam em determinadas partes de trabalho do PHP para ser trabalhadas. Uma delas é essa mesmo. SSL é complicado, é chatinho mesmo. Aí, mais um motivo legal para você contribuir. Não precisa se apegar ao PHP, você pode trabalhar no projeto open source que você mais gosta, por exemplo. Não sei se pode ser o KDE, ou Ubuntu, não sei. Mas o conceito é o mesmo, exatamente o mesmo. Aqui está um excelente exemplo, para mim, pelo menos, de uma interação legal. Esse bug aqui não foi eu que abri, foi um cara da Ucrânia. Ele abriu reportando um erro, uma coisa que para ele era um erro. Basicamente, o PHP, quando você colocava uma determinada função de time, o nome da cidade dele na Ucrânia aparecia errado para ele, aparecia com uns caracteres diferentes e tal. E eu, o primeiro círculo, vocês conseguem ver? O primeiro círculo vermelho? Ali é o meu e-mail, marcosptf@yahoo.com. Aí eu coloquei a minha interação, falei para o cara, vou dar uma olhada no código-fonte, realmente achei o seu erro, fui lá no C, corrigi algumas coisas e tal. Aí, olha só não sei se vocês conseguem ver, quem fez a segunda interação, rasmus@php.net. Quem programa PHP sabe que o Rasmus nada mais é que o cara que escreveu a linguagem de programação PHP, o cara que fez o PHP. Isso, para mim, foi uma coisa muito interessante. Eu jamais imaginaria que eu ia ter uma interação com o Rasmus, que é o cara que criou a linguagem de programação PHP. Numa entrevista de emprego, por exemplo, se alguém perguntar para mim, por exemplo, você já trabalhou com quem que você... Eu posso falar assim, já fiz uma interação com o Rasmus, que é o cara que escreveu o PHP. E não é mentira, trabalhei com ele num projeto, numa resolução tentando resolver um bug. E está online, para quem quiser ver o número do bug e tal. Foi uma interação muito legal. E tanto o que eu tinha acabado de falar agora há pouco, que a importância de você trabalhar com outras pessoas que têm mais experiência com você. O cara da Ucrânia, ele reportou um erro. Eu entendi que ele tinha falado que o nome dele, que estava saindo do PHP, da cidade, o nome da cidade que ele mora, estava saindo errado. Eu fui lá no PHP, na linguagem C do PHP, o código-fonte, e corrigi. Aí chegou o Rasmus e ele falou assim, não tem nada para corrigir. Existe por exemplo, aqui Porto Alegre, existe um jeito de se escrever Porto Alegre que não se apega tanto às regras gramaticais da língua portuguesa. Por exemplo, ele colocou aqui o site do iana.org/timezones. Ele pega todos os nomes das cidades e não se apega tanto ao nome da gramática local. É um padrão. Por exemplo, se fosse apegar, você não teria como se escrever as coisas em árabe. Como é que você ia entender tudo em árabe? Ou no país de Israel, por exemplo, que se escreve em hebraico. Então, tudo tem um padrão. Na verdade, o que estava na programação estava certo. E no que foi mexido no código-fonte não precisou ser alterado. Essa é a importância de você fazer interações com pessoas que têm mais experiência comigo, que a gente. Nesse caso, ele agregou uma informação que eu, por exemplo, não sabia. Então, foi uma experiência muito bacana isso. Você aprender com pessoas ao redor do mundo, seja com quem for. Coisas que você, às vezes, só no seu dia a dia, no trabalho, talvez você não conheceria. E ficaria com aquele mesmo nível de programação, sendo que você programando e contribuindo em projetos open source, você pode abrir sua mente e enxergar patamares. Uma coisa muito interessante, eu trabalhava numa empresa, uns anos atrás, e meu chefe, ele pegou uma confiança em mim, ele estava passando as senhas para mim, de todos os servidores. Quando eu entrei, ele não passava senha de nada. Mas sabe quando você vai pegando um serviço e fazendo rápido, aí ele vai pegando confiança, passando todas as senhas? Aí chegou uma hora que eu mesmo falei, PHP, tudo que o meu chefe passa, eu faço rapidinho. Se eu não sei, eu dou uma pesquisada, eu aprendo, eu faço rapidinho. O que eu já estava pensando? PHP eu já estou dominando, estou tudo certo. Quando eu comecei a pegar projetos, pegar erros, pegar coisas para resolver, eu falei, nossa, eu não sei nada de PHP, eu tenho muita coisa para aprender.
ou seja, o seu patamar cada vez crescer mais, e você vê que cada vez você tem mais coisa para aprender. Aqui existe um site chamado, um subdomínio do PHP, gcov.php.net. Quem já viu alguma coisa sobre coverage, code coverage? 2, 3... Então, code coverage é mais ou menos o seguinte. O que está em vermelho, o código-fonte do PHP, ele é coberto por testes. Ou seja, cada função, ele, aliás, deveria estar 100% coberto por testes. Cada função, ele tem alguns testes que tem que ver se aquela função faz o que ela deveria fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de um módulo que eu peguei para fazer. Acho que daí vocês não vão conseguir ver. Tem um módulo que eu peguei para fazer, que quando eu comecei ele estava zero, estava totalmente vermelho. Eu comecei a contribuir e escrever testes para aquele módulo. E conforme eu estava escrevendo testes, e eles estavam fazendo o merge dos meus pull requests, começou a ficar amarelinho. E de amarelinho começou a ficar... aliás, só ficou amarelinho. Aí tinha 20 funções. Eu escrevi testes para as 20 funções. E mergearam. Aí quando eu fui olhar, tinha só 80% de cobertura. Aí eu falei, puxa vida, mas eu escrevi teste para todas as funções. Aí quando eu fui olhar nas entrelinhas, o coverage ele vai muito mais além do que você escrever um teste. Escrever um teste não significa muita coisa. Você precisa ver se o seu teste está realmente testando o que a função faz, o que ela pode retornar de erro, o que ela pode retornar de exceção, e na linguagem C, aquela função que define o que a função PHP faz, se ela vai passar por todas as linhas. Por isso que, se você entrar no gcov, você vai ver alguns módulos feitos que, nas funções, na última coluna ali, está 100% de função, mas de cobertura está a menos de 100%. Por quê? Na hora que foi feito os testes, todos os testes que foram feitos não cobrem tudo que as funções deveriam fazer. Por isso que, geralmente, existem módulos, extensões do PHP que não estão 100%, por mais que existam 100% feito para os testes escritos. Ou seja, o PHP precisa de você. Você pode contribuir, você pode ajudar o PHP a ser melhor, e também o seu nome, depois que você comitar o código, o seu nome vai estar lá como contribuidor do PHP. Tanto escrevendo documentação, tanto escrevendo código, escrevendo testes, reportando bugs. Isso é uma coisa que pode tanto agregar o PHP, fazer ele ficar melhor, e agregar a você também mais experiência. Aqui está uma coisa muito interessante. Eu peguei um print das linguagens que são uma das mais jovens. O PHP, esse print é recente, de fork ele tem mais ou menos 2.500, de estrelinha no GitHub tem 7.200, e o interessante é que ele nasceu no mesmo ano e no mesmo mês que o Ruby. E o Ruby ele tem muito mais contribuidores do que o PHP. Ou seja, é uma coisa que, com o passar do tempo, eu escrevendo para o PHP, escrevendo códigos PHP, eu percebi, a maioria das pessoas que usam PHP como programação, a maioria delas não contribui para o PHP. Mas o interessante e o legal, mas que elas contribuem às vezes com a sua plataforma de trabalho, que às vezes é o Magento, muita gente contribui com o Drupal, que isso é legal. Mas o PHP Core também precisa de bastante contribuições. E esse aqui é o interessante, que o Rust é uma linguagem, perto dessas duas, ela é muito nova. E de contribuidores, ela tem mais do que o Ruby e que o PHP. Até o de estrelas ali tem 14 mil. Apesar que o do Rust, o repositório oficial dele é o Git mesmo. Do Ruby já é um repositório diferente.
quem tiver com internet, quem tiver com celular, tiver com poder acessar, eu queria mostrar como funciona o código do PHP em C, dar uma visão por cima, como é que ele está estruturado. Se você puder, acesse github.com/php/php-src. github.com/php/php-src. Você vai encontrar essa página aqui, o código-fonte do PHP. Aqui, quando você coloca o seu nome ali em cima e você tem contribuições, ele aparece o nome que é o seu name. No meu caso, eu coloco o meu e-mail. Ele aparece das contribuições. Esse print aqui é desses dias. Tem 52 códigos que eu escrevi e estão lá mergeados, estão na master. Se alguém baixar o PHP 7, vai ter código meu lá. Se alguém do Afeganistão agora baixar o PHP, vai ter código meu rodando lá na máquina do cara. Se alguém do Japão, do outro lado do mundo, baixar o PHP agora, vai ter código meu rodando lá. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que vai te agregar bastante como desenvolvedor. E aqui é onde tem os pull requests. Depois que você escreve o teste, escreve uma função ou reporta um bug, você escreve lá naquela tela o bug, ou coloca uma devida resolução do bug, e você coloca aqui, acrescenta um bug novo. E aqui que vai estar a discussão, as pessoas vão analisar seu código, olhar se o que você escreveu realmente está coerente, que vai resolver os casos. Se alguém daqui for realmente contribuir para o PHP, eu solicito que vocês tenham muita paciência, que o pessoal é bem crítico com código, eles gostam de código bem estruturado, bonitinho, de acordo com as PRS. Aqui, se você conseguiu acessar o GitHub no repositório, vai na parte do código-fonte e terá os diretórios do código-fonte do PHP. O primeiro diretório, provavelmente, que está aparecendo para você, é um diretório chamado TSRM. Esse diretório se chama Thread Safe Resource Manager. É uma API onde as extensões devem interagir para que possam atender requisições em paralelo, sem restrições ou interferências. Por exemplo, algumas extensões do PHP, quando você instala ele, já está vindo junto com o código. Mas esse TSRM, ele trabalha para que essas extensões não venham fazer, por exemplo, quando você instala uma extensão de um terceiro, não é esse cara que interage. Ele interage com essas, coloquei aqui de exemplo, o MySQLi, o curl, Ancients, Exif, o PDO, por exemplo. Ele vai trabalhar para que ele faça requisições. Quando você, por exemplo, num código, ele fizer uma interação de um MySQL, por exemplo, quem vai pegar essa requisição para o core do PHP interagir é esse cara aqui, ó, TSRM. É o primeiro diretório aí. Você entrar ali, você vai ver os códigos que fazem essa interação. O Zend. Não é o Zend Framework de desenvolver. Esse Zend é o Zend Memory Manager. Esse código em C, ele faz o seguinte: é um gerenciador de memória onde tenta reduzir o uso de alocação e sobrecarga. Quando habilitado, permite selecionar entre malloc e mloc em tempo de execução e permite utilizar a memória interna e externa em depuradores sem recompilação. Esse cara, ele é responsável de fazer, quando uma extensão é chamada, quando você cria uma variável, esse cara que vai falar PHP, lá na programação tem uma variável nova criada, ele vai falar PHP, existe uma atribuição nova para essa variável. Esse cara que faz toda essa interação de baixo nível do código. Existe um diretório chamado build, que nesse diretório existem scripts que é para fazer
rodar algum comando de instalação e compilação. Quando você está rodando alguma coisa no PHP de instalação, por exemplo, para fazer instalação, ou quando você vai rodar algum comando que está referente a colocar o PHP dentro do seu computador, os scripts estão dentro desse diretório, build. Esse aqui é de extensões. Se você for escrever um teste para uma extensão, por exemplo, o teste ele estará escrito, ou você quer ver um código-fonte de algum teste, ou código-fonte, como funciona, por exemplo, você sempre usou, por exemplo, MySQL, e você quer saber como é que o MySQL pega os dados do banco, e o PHP trata esse dado, como é que ele faz o fetchamento e joga em memória. Você vai fazer o seguinte, no GitHub, você vai no código-fonte, ext, diretório de extensões, e ele tem o seguinte sintaxe, ext barra, ali está todas as extensões, o nome da extensão, e dentro desse nome da extensão, você substitui pelo MySQL, substitui pelo OpenSSL, a extensão que você quer ver o código-fonte. Se você quiser ver o código-fonte dessa extensão, você quer ver o teste que está passando ou que está quebrando, alguma coisa assim, barra testes. A sintaxe é ext, o nome da extensão que você quer ver, por exemplo, e barra testes, você vê o teste que está escrito ali. Por exemplo, você quer ver se já existe um teste para uma determinada funcionalidade da extensão, você vai no barra testes. Você quer ver o código-fonte da extensão, você vai no nome da extensão somente. No main, tem as funcionalidades principais. Nesse diretório ficam as validações e funcionalidades principais do PHP. Aqui, por exemplo, ele verifica se a variável criada em PHP realmente é válida. Por exemplo, se você for no código-fonte GitHub, PHP-SP, main, que é o diretório que nós estamos vendo, PHP Variables, .c, na linha 56, ele faz a verificação se a variável existe, por exemplo. Esse diretório main é de funcionalidades principais do código-fonte. Esse código-fonte, ele faz a conexão de scripts de rede via socket, por exemplo. Se você for no network.c, todo o código-fonte que ele faz as interações via socket de rede, por exemplo, é esse network.c. Novel. Tudo que o PHP precisa de conversar com interfaces Novel está nesse diretório. Do Perl. As funcionalidades de integração dele com o repositório do Perl está nesse diretório também. O SAP. Esse cara ele é o seguinte, quem já precisou de instalar o Windows, o PHP no Windows, por exemplo? Sabe quando você baixa o executável do Windows e vai instalar no computador o Windows? Quando você instala, o PHP está instalado. Agora, quem já precisou de instalar, por exemplo, quem já programa PHP há uns anos, um arquivo chamado php5 apache2.dll. Sem esse arquivo, o PHP está instalado, mas o PHP não vai saber que existe um Apache no computador. Esse php5 apache2.dll é o SAP. O que é o SAP? É o Server API. É o mecanismo que controla a interação entre o mundo exterior e o mecanismo PHP-Zend, que é o diretório que a gente acabou de ver. O SAP é um aplicativo de interface de programação, API. Ou seja, quando você instala o PHP e coloca essas DLL, e obviamente no Windows você vai precisar de reiniciar, você faz com que o PHP enxergue, através dessa API, outras coisas que ele possa trabalhar. Então, esse Server API, ele é um cara que é uma API que vai conseguir interagir com o PHP que você instalou e vai fazer essa interação com outros servidores de aplicação. Basicamente isso. Do diretório de scripts, são scripts basicamente para configuração do seu PHP no seu computador. O /testes é onde ficam instalado
alguns testes escritos para o core do PHP, algumas funcionalidades direcionadas para o core do PHP. Quando você precisa escrever um teste para garantir essas funcionalidades, você pode olhar na PHP src/testes. O Travis CI são configurações, existe algum arquivo de configuração para quando você usa o PHP e você faz uma solicitação de pull request, ele tem integração com os Travis para que ele vai rodar o seu código. Se esse código não tiver nenhum conflito e seu código passar os testes, ele vai aparecer verdinho lá no Travis, que ele vai ajudar a ver se o seu código está passando, se não está impedindo, se não está fazendo outros testes pararem. Se o seu teste aparecer verdinho, quer dizer que está tudo certo. Se aparecer vermelho, ele vai te dar um relatório de log e você vai olhar, às vezes acontece, no seu computador pode funcionar, mas nos servidores que estão na nuvem do PHP src, tem umas configuraçõezinhas diferentes. Ele tem que estar funcionando lá também. Então é importante você subir o seu código, o Travis vai visualizar isso, algum erro ele vai colocar um relatório de logs e você vai ver aonde ele está quebrando, em que funcionalidade, por exemplo. Esse Windows 32 existem coisas em C, estruturas em C, para funcionar em arquiteturas de Windows 32, por exemplo, Windows XP para trás. Então, esse diretório ainda existe porque foram coisas implementadas a passar do tempo. Mas com o passar do tempo, com certeza, esse diretório vai acabar sumindo daí. Mas são coisas que, quando você compila o PHP e gera o exe, muita coisa está nesse diretório aí para você conseguir rodar o seu PHP em estruturas de Windows, que são 32 bits ainda. Bom, esse aqui eu deixei por causa que foi o PHP SP, a comunidade que eu participo, lá em São Paulo. Existe nesse site phpsp.org.br um artigo que eu escrevi com muito mais detalhes, como você pode contribuir com o PHP no caso. Você pode escrever testes.phpt, você pode contribuir somente rodando os comandos do PHP, fazendo o comando, quando você instala o PHP, no finalzinho da instalação, eu já vi isso no Linux, no Windows não sei como é que funciona, mas no Linux você roda todo o teste, no finalzinho ele pergunta se você permite que mande um relatório para o PHP, que é o qa.php.net. E ele vai mandar esse relatório e só assim desse jeito já está contribuindo, né? Então, aqui tem um tutorial muito interessante que mostra todos os detalhes, como é que você faz para fazer essa contribuição. Bom, basicamente, essa foi a minha experiência de como contribuir com o PHP. Foram experiências muito legais. Uma delas foi no finalzinho do ano passado, quando saiu o PHP 7, no blog oficial do Zend, meu nome saiu lá como um dos contribuidores. Isso foi uma coisa muito interessante, muito legal, eu fiquei muito feliz, que também foram muitas madrugadas que eu virei tentando aprender como funcionava a estrutura do PHP, do código-fonte em C, como é que funcionava tudo isso para fazer funcionar. Foi um desafio, não foi muito fácil algumas coisas fazer, mas quando você se dedica, você consegue atingir qualquer objetivo. Isso foi muito interessante, muito legal. Foi uma experiência muito bacana e eu queria compartilhar essa com vocês e deixar no coração de cada um aí o desejo de contribuir naquela distro que você gosta tanto, e quem sabe naquele editor que você usa, ou, não sei, de repente um jogo que você gosta, que é um open source, você abrir aquele código, você fala, deixa eu ver o que tem aqui, o que eles usam para fazer um determinado efeito, aquela curiosidade que todo programador ele é curioso. Então, aquela funcionalidade que você usa todo dia, mas você não dá tanto valor. Você fala, poxa, deixa eu ver como é que faz. Se eu quiser melhorar, a necessidade, às vezes, de melhorar é naquela necessidade que você tem de facilitar o seu trabalho, às vezes automatizar o seu trabalho. Aí você pode ver o código-fonte, mandar o pull request.
projeto open source tem uma maneira diferente de você contribuir, mas é basicamente a mesma coisa. No PHP através do Git, do Ruby, por exemplo, eu acredito que é SVN, embora ele tenha um espelho no Git, mas eu acredito que é por SVN. Se você for contribuir no Python, por exemplo, é Mercurial, o esquema de versionamento. Cada um tem um jeito, uma maneira, mas se você quer entrar nesse mundo open source para ser não igual a todos, ser diferente, eu acredito que você consegue e todos aqui têm potencial para isso. Eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigado.